Fala galera, tudo bem? Guimas Oliveira na área aqui no nosso terceiro episódio do podcast Conexão Circuito. E esse podcast para mim é muito especial, por quê? Porque eu tô com meu amigo querido Alexandre Neubor, um cara me ensinou muito sobre educação. A gente já trabalhou junto em um projeto social. Hoje eu falo que ele é meu amigo do coração, é um cara que mora no meu coração. A gente sempre conversando sobre educação, porque educação transforma as vidas, né? Assim como transformou a vida dele, transformou a minha também. E eu trouxe ele aqui para a gente bater um papo sobre a vida, sobre os cursos técnicos, que é muito importante hoje na vida de qualquer jovem ou qualquer pessoa que queira mudar de vida. Nós sabemos que a educação pode fazer isso. Então, sem mais delongas, eu vou deixar o nosso querido professor Alexandre Neubor se apresentar. Boa, galera. Bom, boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde. Depende da hora que você vê. É uma satisfação imensa. A recíproca é verdadeira, Gui. O quanto é importante, o quanto falávamos aqui em off sobre esse sonho que ele realizou. Então, é muito bom fazer parte desse projeto na qual você falou muito tempo. E falar de educação, algo que eu transpiro, algo que me move, e eu acredito que é algo que muda muito. Show de bola. Professor, como que começou, né, esse seu amor pela educação? Conta um pouquinho da sua trajetória profissional e como que você acabou parando na educação. O professor Alexandre Neubor, eu sei que tem uma história antes do professor Alexandre Neubor. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Bom, tentar dar uma resumida aí, que nunca sonhei em ser professor. Eu falava hoje na escola, estava tendo uma festa junina, época junina, né? E nunca sonhei em ser professor. Minha pegada sempre foi trabalhar na indústria. E aí, trabalhando 13, quase 14 anos na indústria, chega uma hora que começa a saturar. Então, fui alçar novos voos. E acabei, na verdade, a educação acabou me encontrando, não foi eu que encontrei a educação. Comecei a ministrar aulas na Fundação Casa, então, sempre na educação profissional, sempre atuei na educação profissional, nunca foi na formação básica, então, foi na educação profissional na Fundação Casa, então, ainda estou por lá hoje, sempre atuando em empresas que atuam diretamente, juntamente com o governo do estado, na educação profissional. Ali me fez despertar o que é a educação, porque quando eu vi, não tem nada o que aparece na televisão lá. Então, quando eu olhei, eu falei, eu preciso estudar para saber o que está acontecendo, né? Nunca fui aquele aluno exemplar, né? Então, nos bastidores está minha filha olhando aqui, então, tapa os ouvidinhos, mas nunca fui aquele aluno exemplar. Mas fui um aluno curioso. Eu não gostava de ficar boiando, viajando na maionese, né? Então, eu tive sempre o que a gente chama de uma competência super importante, que é a curiosidade investigativa. Então, se eu não sei alguma coisa, eu tenho que pesquisar. E foi o que aconteceu dentro da Fundação Casa. Então, eu estava lá ministrando o curso, tem um fato que eu costumo falar que é o ponto zero da educação. Foi quando um dos moleques lá dentro causava, se ele não fosse o capiroto em si, ele era parente, o moleque ele causava demais. E quando eu estava saindo, ele encostou em alguma das grades lá, que são várias grades que separam, encostou numa grade e começou a chorar. Eu estava na grade, eu olhei, eu comecei a rir, eu falei, não é esse machão todo não. Quando eu olho para o outro lado, está uma mãe, e a mãe está chorando. E aí, quando me vi naquela situação, eu falei, peraí, tem alguma coisa diferente aqui. Então, dali eu saí, eu fui conversar com as técnicas, com as pedagogas, e aí eu falei, me explica o que é socioeducação. E uma pedagoga me ensinou o contexto do que é educação. Então, me desconstruiu para me construir, para que eu entendesse o contexto da educação. Eu costumo falar que ali foi que a educação, ela me abraçou, deu um nó e falou, filho, nós vamos aqui pro resto da vida. Caramba. Então, foi na própria Fundação Casa. E depois da Fundação Casa, acabei tendo uma oportunidade de ser tutor de turma no Instituto Monitor. Então, fiquei durante muito tempo atuando como tutor de turmas sempre presenciais. Então, era um curso online, na qual tinha um plantão de dúvidas, era, no caso, uma quinta-feira. E aonde eu entrei como professor mesmo, professor de verdade, vamos dizer assim, que a galera não botava muita fé
quando eu estava na Fundação Casa, porque eu lembro até um fato marcante, que quando estava uma galera de engenheiros conversando sobre que eles davam aula na faculdade, e aí, professores, tudo eles olharam para mim, tipo, ó o café com leite aí que dá aula na Fundação Casa. E aí eu ainda peguei, ainda fui comigo, e eu falei, aí quando eu entrei aqui na Escola Circuito, para ser professor de curso técnico, na época era curso técnico e logística, que aí eu entrei numa sala de aula, que aí eu peguei uma pasta com uma chamada com o meu nome lá na pastinha, eu lembro, apareceu uma lembrança esses tempos aí, dessa pastinha lá com o meu nome, professor Alexandre, e aí começou. E aí, desde então, foram várias vivências, sempre me desenvolvendo cada vez mais. Né? Já atuei desde Fundação Casa até o ensino superior. Estava conversando aqui com os amigos e até contigo mesmo, Gui, que para lá de 10 mil alunos aí, eu acho que acredito que eu já impactei aí. Trabalhei diretamente na formação. Então, acho que tem um pequeno legado aí, um pequeno trabalho, é muito trabalho, tá? Mas é recompensador. Top demais. Então, que foi daí história. acredito que foi daí que o professor surgiu, né? Sim. Surgiu. E aí no curso técnico como um todo foi na Escola Circuito, porque logo depois acabei ingressando no Senac, e aí fiquei concomitante durante muito tempo, Escola Circuito, Senac, no projeto da Fundação Casa, tutor de turma. E aí foram outras vertentes aí, entrei no mundo da aprendizagem e hoje eu estou no mundo Fundação Casa e curso técnico. Professor, e assim, o primeiro impacto que você teve, né, como você falou, essa mudança de chave foi quando você viu aquele menor, né, ali dentro daquele local enclausurado, e você viu como que forjou o Alexandre Neubor a Fundação Casa, né, para depois você conseguir migrar, né, para a educação, porque até ali você era da indústria, correto? Sim. Você entrou ali como se fosse vou tentar, né? E como que a Fundação Casa forjou o Alexandre Neubor para hoje ser o professor que você é, com mais de 10 mil alunos? Bom, tudo no contexto, eu entrei achando que era o cara que conhecia muito da indústria, só que eu não conhecia de educação, conhecia daquilo que eu fazia, só que eu não conhecia de educação. E aí teve esse fato marcante, que foi do menino e da mãe. Então eu fui atrás, sabia por que é socioeducação, o que é educação. E aí quando eu começo a entender a educação, então estando na época na Escola Circuito com o técnico e pelo Senac eu estava na Fundação Casa, eu comecei a traçar alguns paralelos. Porque aqui a gente sabe, infelizmente, quais são as adversidades aqui de São Vicente, principalmente em dias de chuva, o quanto é difícil, e o quanto aqui a galera vem para estudar. Eu tenho um grande carinho, um grande amor pela Escola Circuito, porque foi ela que, neste momento, me trouxe uma dualidade, vamos dizer assim, de mundos. Né? Então, você tem um mundo aqui onde a galera está vindo para estudar, então tem a ânsia do estudo, tem um sonho, né? Então está falando do contexto profissional, então você atuar, principalmente nos cursos da área da saúde, tem um sonho muito grande. Tá? Tem algo que muitas vezes ficou na estante, sim, deixou algumas coisas da vida, algumas pancadas da vida, deixou aquele sonho um pouquinho mais e acaba voltando. Então a galera vem com uma ânsia. E do outro lado estava a Fundação Casa, na qual a galera não sai para ir para a escola. Lá é o contrário, a escola vai até lá. Sim. Então, eu acredito que a aula não pode ser a mesma. Primeiro porque é um curso técnico e o outro é um curso de iniciação profissional. Sim. Você tem alguns contextos, depois a gente fala um pouquinho mais sobre soft skills, algumas competências, que dá para a gente ter, vamos dizer assim, trabalhar de forma diferente, mas para desenvolver mais uma competência. Mas são linguagens, são mundos e são situações totalmente diferentes. E na Fundação Casa, você tem, além desse contexto de você trabalhar, empolgar, fazer trabalhar a empolgação desse jovem, para que ele entenda, fala, esse cara está falando aí o que eu estou falando, é da hora, vamos prestar atenção, vai ser legal para você. Então, o quanto é difícil tirar eles da inércia, né, a galera da inércia, para depois poder começar a trabalhar. Tá? E, geralmente, quando a galera está a milhão, é o horário de ir embora. Então, o quanto é difícil. Aqui, geralmente, a galera já vem a milhão. Sim. Aqui a galera já vem a milhão.
né? Então, o que te cobra muito. Então, esse contexto... E lá também tem outros quesitos, porque tem muitas coisas. Então, às vezes, pode acontecer alguma situação voltada à segurança. Então, alguns procedimentos, alguns materiais, alguns temas não poderão ser trabalhados. Então, você trabalhar com cartas na manga, sim, você tem que ter várias cartas na manga. Sim. Né? Então, várias situações do replanejar e o de replanejar muito rápido. Eu costumo falar que isso fez com que eu desenvolvesse, até brinco com alguns amigos, é o que chama de freestyle pedagógico. Né? Você fazer o freestyle pedagógico. O que é? Cara, porque todo mundo fala, nossa, é improvisar? Sim, e aí se a gente pensar no contexto do hip hop, que eu sou apaixonado, você pegar... o que é o freestyle? O freestyle é uma pessoa que tem na mente um repertório de palavras, de ideias e consegue processar ele de forma rápida. Sim. Então, a partir do momento que eu estou falando, o meu cérebro está processando, então eu consigo fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Na Fundação Casa me fez isso. Então, fazer uma leitura de ambiente, entender, olhar aquilo que eu tenho. Sim. Então, hoje, ainda bem que a gente tem pelo menos um acesso ao YouTube, então dá para liberado, tem um vídeo legal para te trabalhar algumas coisas, alguns trechos, alguns documentários. Mas antes não tinha. Sim. Então, era algo de pensar muito rápido. Então, esse frio na barriga que dá a cada aula, gente, e dá frio na barriga, e tem que dar frio na barriga a aula. Tá? O frio na barriga, ele te controla. Estava conversando com uma amiga que trabalha na merenda da escola, e ela estava falando, mas nem parece ter frio na barriga. Eu falei, tem, e tem que ter. Então, aquele frio na barriga, poxa, a molecada tá lá, eu consegui convencer eles, o conteúdo. Qual que é o conteúdo que eu vou passar? Porque é aquele momento, né, que mesma coisa se você dá uma palestra. Você fala, boa tarde, e aí? E aí? Tá, depois vai ficar aquele silêncio de grilo lá, e aí? Né? Então, na Fundação tinha muito nisso. Então, esse retrabalho a todo momento faz com que, o que a gente fala até nos treinamentos, se é um cara que adora performance, é o quê? Habilidade e repetição da prática. Sim. Então, por trabalhar muito dessa forma, eu consegui fazer o desenvolvimento muito rápido de ter um repertório, vamos dizer assim, alguns escopos de algumas aulas, alguns momentos, com que fizesse, vamos trabalhar dessa forma, tá? E é claro, buscar referências, cara. Buscar referências me ajuda bastante porque eu não estou ensinando nada a ninguém. Eu estou sendo uma ferramenta de desenvolvimento. Uhum. E quando eu falo, o que é uma aula legal? A melhor aula que você dá, Alexandre, a que eu menos participo. Quanto menos eu participar da aula, ela é top. Porque quando você traz algo que nem... fazer algumas atividades manuais com a molecada na Fundação Casa, eles estão restritos, estão em privação de liberdade, então o regime das atividades é tudo controlado, então tem muita energia e muita criatividade acumulada, e quando você coloca alguma atividade manual, faz com que eles consigam se desenvolver e ali solta a criatividade. E aonde que você entra talvez para bater um papo. E aí, Gui, tá aqui por aqui, por quê? Caraca. E aí, Gui, a família... Né? Então, sem perceber, ele está produzindo, sim, ele está trabalhando com ele. E aí, em paralelo, trazendo aqui para a Escola Circuito. Então, eu desenvolver lá me ajudou aqui. Porque, automaticamente, eu começo a comparar algumas pessoas. Então, sim, você pegar alguns alunos aqui, algumas histórias de vida. Sim. Né? Eu participar de uma formatura e uma moça com mais de 60 anos se formando. Caraca, essas histórias são maravilhosas. Né? Porque você começa a quebrar paradigmas, sim, né? Você começa a sair de uma estatística, fugir de uma bolha que você fala, velho, não é do jeito que todo mundo fala, é do jeito que a gente quiser, cara. Né? Então você coloca e fala, tem várias histórias aí. Várias histórias, principalmente de mulheres. Eu costumo falar também para muitos amigos que a Escola Circuito ela é uma ferramenta também de empoderamento feminino, que o maior público são mulheres. Verdade. E muitas dessas alunas passaram por situações de violência física, de violência psicológica, né, de um relacionamento tóxico, talvez de uma família tóxica, infelizmente, e colocaram o seu sonho e se abdicaram do seu sonho. E por algum momento foram despertadas, e aí chega aqui na escola e encontra várias pessoas maravilhosas que colocam, você pode. Se tem uma formatura que é sensacional, a formatura da Circuito. Sim.
né? Onde a galera coloca e fala, eu consegui. Né? Então, aquelas lágrimas ali são, é sensacional, é épico. Então, essa dualidade aí me ajudou a me forjar, o professor Alexandre. É muito legal porque nós passamos por muitas formaturas juntos e é isso mesmo que você falou. É aquele olhar, é aquela lágrima, a gente vê aquela emoção de receber aquele canudo e falar assim, eu consegui. Nessa última que a gente teve agora, que foi a Dulce, ela se formou, ela tem 62 a 57, uma coisa assim, e ela tava assim emocionada, porque foi uma formatura assim que ela pegou e falou assim, caramba, eu consegui, né? Eu consegui. Então, isso mexe com a pessoa, foi que nem você falou. Quando a gente fala que a educação transforma, é por esses momentos, né, que você passou mais de 10 mil alunos, você passou em vários locais, que você viu realmente a educação transformar vidas, correto? Cara, é justamente isso, né? Então, o transformar uma vida, tem várias alunas aqui da Circuito mesmo, poxa, a Raíza, eu acompanho ela, né? E ela tinha sempre um sonho de atuar na Fundação Casa, olha, até na Santa Casa. Sim. Então, a Raíza, ela queria trabalhar muito na Santa Casa, e quando ela entrou, poxa, o quanto foi. A Thaís, há pouco tempo, ela passou no processo da prefeitura, e aí eu vinha de Santos para cá, eu chegava às vezes aqui, a aula era 7h30, eu chegava aqui umas 5 e pouco, e ela já estava aqui. Olha. Né? E eu lembro que uma vez eu falei, ninguém tá vendo esse esforço, mas você tem que ver esse esforço. Sim, né? sim. E quando ela chega para mim, me chama pelo Insta, prof, você precisava saber. Eu passei no concurso. Caramba, né? Sensacional. E poxa, e na formatura dela, o quanto ela comemorou, né? E eu acredito que depois que ela ficha, eu falo, caramba, eu sou uma técnica de enfermagem. Sim. Eu sou aquela pessoa que eu sonhei. Então a educação, ela te possibilita a sonhar, cara. Então, não é somente um ensinar o contexto técnico, né? É alguma coisa que o Ricardo ele fala muito sobre isso. Não é só o puncionar uma veia, não é só o saber administrar um equipamento. É saber que tem um ser humano ali. É saber que eu sou capaz, eu estou transformando vidas. Isso. Né? Eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas teve aquele cara lá, aquele professor que veio há 2000 anos atrás, que ele falava que a vida boa é quando você serve ao outro. Sim. A vida, não adianta nada você ser bom e não servir para ninguém. Verdade. Não adianta nada você ser bom. Né? Então, por exemplo, eu aplico muito em sala de aula a Mandala Ikigai. E a Mandala Ikigai, ela fala muito sobre o contexto de uma razão para ser. Qual que é a razão? Por que eu estou nesse mundo? Por que eu estou aqui? Tava eu e um professor amigo, a gente estava lá na Fundação Casa, naquela situação, né, sistema público, sim, sentado quase que numa guia, tomando um copo de café, todo amassado, um café feito, né? E aí ele olhou pra mim e falou, pô, cara, será que isso daqui é karma? Será que isso é karma? Eu falei, cara, não sei, mas eu não projetei isso, né, cara? Então, existem caminhos já trilhados pra gente. Sim. Né? A gente não tá à toa, nada acontece à toa. Essa conversa aqui não tá à toa. Nossos filhos acompanhando aqui nos bastidores não são à toa. Verdade. Porque talvez seja algo aqui, que em algum momento que eles precisam ver, ouvir. A Raquelzinha olhar aqui e ouvir, né, a minha história, né? Seu filho olhar e falar, poxa, é o sonho do meu pai, inspirar. E não que eles sejam a mesma coisa que a gente, mas o contexto do exemplo. E dentro da educação é preciso que tenha um contexto do exemplo. Sim. Quantas técnicas de enfermagem passam aqui na Circuitos, não olha para a Vince e fala, eu quero ser que nem essa mulher. Sim. Não olha para a Bianca Madeira. Cara, eu quero ter a ternura dessa mulher. Eu quero ser a mãezão dessa mulher. Olha pro Rodrigo Torres. Caraca, eu quero ser que nem esse cara. Pô, olha pro Crispim. Então, o ser uma referência. Então, o contexto da educação, ela te possibilita isso. No mundo na qual a gente estamos com poucas referências. Poucas referências. Estava conversando com uma galera, a gente estava vendo que tem uma galera do pagode da antiga voltando. Porque tá faltando referência. Sim. Tá faltando uma referência, tá faltando uma coisa nova, uma novidade. Então estão puxando coisa da antiga. Então tá ficando uma lacuna muito grande.
né? Grandes autores, grandes celebridades, grandes atores, atrizes, jogadores de futebol, jogadores de vôlei. A gente acaba perdendo aquela hegemonia de ter aquela referência, de ter aquele ídolo, porque a galera tá se perdendo quanto a isso. E aí, no mundo tão artificial, a gente se perde no contexto da educação, talvez de buscar uma referência e às vezes até de ser uma referência, cara. É verdade. Não, isso que você falou das referências é muito importante, porque se a gente para conversar com várias pessoas, sempre eles têm uma referência no passado, na época da escola, que é um professor. Acho que 9 entre 10 pessoas sempre vai buscar lá atrás e vai ter um professor como referência, né? E é muito importante isso, porque vocês, assim como você é muito importante, você tem uma referência muito grande para muitos alunos. Esses nomes que você falou aqui da nossa escola, se a gente for sair fora e conversar com os alunos que passaram aqui, sempre vai ter um professor que marcou mais ele. E o que eu acho de você, prof, que você marca é pela sua forma de ensinar. É isso que a gente vai entrar agora. As ferramentas que você usa são únicas, porque eu já participei de aulas junto, né, com você, como seu braço direito nas aulas, e eu vi você despertar o olhar de muitos alunos com a forma que o Alexandre Neubor ensina, né? Desde uma aula de matemática com comida, que tem, galera, ensinar matemática ficou muito mais legal, né? Desde essa aula até o olhar de ternura, até o aluno vir até você pegar uma aula densa, difícil, como você deve ter pego aqui, e você transformar isso numa aula maravilhosa, onde o aluno sai daqui e sai transformado. Como que você faz esse teu olhar, essas ferramentas, de onde que elas saíram? Bom, e aí é uma coisa que eu acredito que é muito importante, é o quê? Saber quando eu aprendi o que é uma aula, né? O que é uma aula? E aí tá a Raquelzinha aqui, que ela faz parte dessa história aqui do que é uma aula. Vamos ver se ela vai lembrar. Ela estava perdida numa parte dos estados físicos da matéria. Líquido, gasoso, sólido, né? E eu na correria lá do computador, pai, não entra na minha cabeça. Eu falei, Raquel, abre o freezer aí, pega um gelo. Ela pegou um gelo. Falei, coloca a panela no fogão, acende o fogo. E ela com medo de acender o fogo, acendeu. Falei, joga o gelo dentro da panela quente. O que está acontecendo? Está fazendo barulho. O que ela está acontecendo? Está evaporando. Coloca a mão ali na água. O que está acontecendo aqui? O gás virou líquido. Então, esses são os estados do... E aí, é uma coisa que eu até falo. A primeira coisa, para ter uma aula, né, são 2 passos apenas. A primeira coisa, eu preciso entender que do outro lado tem um ser humano. Sim. Tem um ser humano. Né? A Raquel, ela estava toda desesperada, ela precisava aprender, então ela fica assim, ela fica toda ansiosa, que ela quer, eu quero acertar. Então, eu preciso entender o ser humano, então tratar como um ser humano e não é uma máquina ali. Vai chegar uma hora que vai ter um desgaste, vai ter hora que vai ter uma limitação, vai ter hora que vai ter eu não gosto disso, eu preciso cativar aquilo. Tá? A primeira coisa é isso. E a outra coisa é o quê? Tem que fazer sentido. Sim. Tem que fazer sentido para você. Se eu explicasse de uma forma técnica, né, de uma forma metódica para a Raquel, ela ia... tá legal. Verdade. Então tem que ser algo que joga e depois acabou. E depois é uma coisa que a gente precisa trabalhar. E, cara, no mundo tecnológico hoje não dá. No mundo que a gente tem da informação, não dá para eu ficar passando lição na lousa, velho. Verdade. Não dá. Verdade. Eu tenho que mandar um PDF, eu tenho que falar, leia isso aqui. Entenda, coloque com suas palavras. Faça. Né? Eu lembro que uma aula que a gente lá no projeto, eles teriam que fazer uma ata de reunião. Cara, para você acompanhar uma ata de reunião, mas eu preciso fazer o quê? Aí eu lembro que eu peguei aquela parte final dos Vingadores Ultimato. Bora, quero que vocês escrevam aí o que aconteceu. Passo a passo, maior riqueza de detalhes. Eu manjo. E começaram a colocar. Caraca, é isso. E o que aconteceu? Aquela competência de, com a riqueza de detalhes, eu entender e colocar o passo a passo tudo o que aconteceu, porque uma ata é importante para isso, porque ela vai validar o que foi acordado naquela reunião, o que todo mundo concorda e assina. Então, vai ter que prestar riqueza de detalhes. Tá? Então, eu estou prestando uma atenção aqui, eu estou anotando. Tá? E outra, é algo que é diferente, faz sentido. Tá? Porque se nós fizermos as mesmas coisas do mesmo jeito,
os resultados vão ser os mesmos. Não dá para uma escola ser uma fileira atrás da outra, vendo nuca, e desde 1930 querer um resultado diferente. Então, é preciso que a gente trabalhe dessa forma. Então, eu sempre busquei isso. Aqui no circuito, por exemplo, então, quando eu entrava com preparatório para o mercado de trabalho, eu preciso preparar para o mercado de trabalho. O que tem no mercado de trabalho? São muitas coisas relacionadas à emoção. Sim. A emoção. Sim. Eu preciso entender. Então, é a mesma coisa que, aquele aluno que está chegando lá, todo empolgado, com uma visão distorcida ou rasa do que é a enfermagem, eu preciso trabalhar com esse aluno e falar, cara, não é da mesma forma que te falaram. É que nem chegar para o professor. Eu quero ser professor que não trabalha nem sábado, nem domingo, nem feriado. Fala, não é assim. Não é assim. Te contaram errado. Não é assim, porque o Usain Bolt ele não corre só os 20 segundos, 10 segundos da Olimpíada. Verdade. Ele se prepara 4 anos para trabalhar em 10 segundos. Sim. A gente é a mesma forma. Então é preciso que eu trabalhe. Então, trabalhar alguns contextos. E eu lembro que uma atividade que eu fiz, a galera estava muito falando com enfermagem por amor, aquela moda, aí a galera chega lá, eu até brincava aqui, até falava com o Ricardo, para os Grey's Anatomy chegou, né? Os Grey's tudo de branquinho, tudo novinho, cheguei, e é preciso colocar algo para fazer a reflexão. Por exemplo, e aí olá gente, tudo bom? Boa noite, meu nome é Alexandre Neuburg, e fui cumprimentando um a um. E no meio eu falei, eu sou portador do vírus do HIV, eu estou aqui na área da saúde, e continuei colocando, e o que eu notei? Algumas pessoas começaram a limpar a mão. Caraca. E aí eu fingi que não vi, fui lá pra frente. Aí eu virei e falei, gente, felizmente, eu não possuo o vírus do HIV. Mas se infelizmente eu possuísse o vírus do HIV, eu ia me sentir muito magoado com essa ação de vocês. Então vamos falar de enfermagem por amor, porque isso não pode acontecer no mercado de trabalho. Eu não posso olhar para uma outra pessoa e entender que o potencial dela se dá por ela ter um padrão de beleza que a sociedade coloca, de ter uma cor de pele, de uma orientação sexual, de uma etnia. Não pode. Então a gente está falando do contexto de competência. Então é preciso colocar essa forma de discriminação, principalmente vocês que vão atuar com o sofrimento. Eu até brinco, eu falo, ninguém está passeando na praia, no shopping, acho que eu vou ali no CREI tomar... Geralmente a galera vai para o sofrimento, pela dor. Então vocês vão se lidar com a dor. Então é importante, qualquer coisa. Eu falei, gente, o teu ânimo, a tua autoestima, você anima ou contamina. Se você chegar com uma baixa estima num corredor oncológico, imagina, Gui, você é o cara que eu estou esperando aqui, eu estou lutando pela minha vida, você é o cara que me inspira. Esse cara está sempre feliz, Aí tu chega triste e fala, cara, se esse cara está triste, morri. É verdade. Morri. É verdade. Então, é preciso que a gente entenda que, mas é difícil a profissão. É que nem a educação. Eu tenho 40 pessoas olhando para mim. Sim. Pode ser que no meio daquelas 40 pessoas esteja uma pessoa falando, vou ver o que esse cara quer falar, qualquer coisa eu vou sair daqui e colocar uma corda no meu pescoço. Sim. Então, se eu colocar, professor, mas é humanamente impossível. Sim, então a gente tem que trabalhar o impossível, porque o possível a galera já fez e não está dando certo. Sim. Não está dando certo. Sim. A gente precisa ser mais valorizado. Sim, eu concordo com tudo isso. Mas aonde eu estou agora? Então eu saio fora. Então eu preciso sair fora. Eu preciso entender. Eu estou num contexto. Eu preciso entender que eu estou indo numa fundação casa, onde tem 15, 12, 10 moleques lá me esperando, que eu tenho que entender que são alunos. Porque se eu olhar para o artigo dele, eu não vou conseguir dar aula. Com certeza. Eu não vou conseguir dar aula. Então, é muito importante que isso entre no contexto daquela primeira coisa, que é eu entender que tem um ser humano ali. Eu tenho que entender, muitas vezes, que tem uma moça aqui, que ela está vindo escondida do marido. Eu tenho que entender que tem uma moça que ela veio andando de um lugar muito longe. O óbvio não é universal. Verdade. É que nem muitas vezes falar, você tem que vir de branco. Gente, peraí, não dá, tá contando moedinha. Vamos tentar ao máximo aí postergar, fazer algumas coisas. Vamos trabalhar o contexto social, né? Vamos entender, o óbvio não é universal. E isso eu aprendi da Fundação Casa, porque quando a gente fala algo, às vezes da Fundação Casa, parece óbvio, não é óbvio. Sim. Anteontem foi... Não, foi ontem. Ontem eu fui numa visita técnica
com uma turma lá eu estou como professor da escola pública também, e eu fui numa visita técnica lá na Unipar Cabo Cloro. Fui com 18 jovens. E para muitos é a primeira visão de mercado de trabalho. Várias possibilidades foram abertas. Eu preciso olhar para eles e olhar e falar, poxa, tem uma moça que atua na parte de engenharia, tem uma moça que atua como a monitora de visitas, tem uma moça que atua na portaria, tem uma moça que atua no RH, tem um rapaz ali que é líder, e o cara é negro. Então, entende? São várias possibilidades, então eu saio daquele meu mundinho. Então, quando eu penso, como que eu vou possibilitar uma aula? É fazer o diferente. Porque aí você falou um negócio muito interessante. Todos têm uma referência aí de um professor. E eu falo, Guimas, eu não tenho uma referência de professor. Eu como aluno. Caraca. Eu não tenho. E logo no começo do ano, quando eu entrei na escola pública, a gente fizeram uma atividade, o Grêmio lá, e aí deram uma folha para cada um dos professores e falaram, você vai colocar o professor que marcou a tua vida. Eu falei, eita. Deixei em branco. A galera tudo escrevendo, eu não escrevi, eu fiquei com medo, eu falei, não me chama, pelo amor de Deus, não me chama. Porque não me marcou. Eu não tenho nenhum professor que falou, não me marcou. Eu era embaçado, eu era um aluno chato pra caraca. E aí o que me marcou foi algo negativamente. Porque eu era da 8ª série, no Armando Vitório B. O Armando antes era a 8ª A, que era amanhã, A2, A3, 8ª A1 eram os mais inteligentes. Sim. Os tops, né? Os fora de série. O 2, mais ou menos. O 3, outra coisa. E aí eu fui parar na 8ª A6. Ó, legal, 8ª A6. E aí, eu costumo falar que eu consegui ser rebaixado. Porque depois eles tinham que montar uma outra sala, 8ª A7, e eu fui parar na 8ª A7. Caraca. Fui rebaixado. E vários professores falaram, essa é a pior sala, essa é a pior sala, esses são os piores alunos. E o quanto isso era gostoso eu ouvi, cara. Da hora, eu sou da pior sala, eu sou um dos piores alunos. E eu lembro que eu estava saindo para ir pro recreio, né? Então sempre gostava de ir mais cedo, sempre gostei de uma merenda, né? Pé de bis na merenda, né? Sou amigo das merendeiras até hoje. A merenda é maravilhosa. Merenda maravilhosa. Eu estava saindo, a professora colocou o pé na porta e falou, tu não vai ser ninguém, tu é um lixo, Alexandre. Caraca. É um lixo, aqui na sala aqui tu me atazana. Não aguento mais você. Espero te encontrar no futuro para ver o teu futuro como é que vai ser. Aí eu sai, deixa eu ir embora. E essas informações, ela acaba ficando no nosso inconsciente. Sim, sim. Marca, né? Marca, porque quando a gente fala de se acostumar com o ruim, tá bom ser o pior aluno da escola, tá bom ser a da pior sala da escola. Uma coisa que eu falo, eu nunca vou chegar e vou falar, você é o pior aluno da escola, essa é a pior sala. E a galera usa até hoje como parâmetro. Sim, sim. Aqui nem você olhar numa escola aqui e falar, aqui nós temos um aluno nota 10. Eu tenho vontade de perguntar, 10 no quê? 10 no quê? 10 às vezes em uma matéria e as demais. Como a gente falou, quem tirou 10 em tudo, gabaritou a vida, foi o Tizão há 2.000 anos atrás. Foi. Só ele. Só ele gabaritou. 10ão em tudo. Peraí, será que ele voltou e estuda aí nessa escola? Será que a gente não sabe? Então, é muito sobre esse contexto aqui. Como que eu vou colocar que um aluno é ruim, uma sala é ruim? É ruim no parâmetro de quê? Sim. Em que quesito? Qual que é o quesito? Você chegar e olhar e falar, aqui nem a Fundação Casa, os alunos, eles cometeram atos infracionais e estão aqui. Mas qual que é a referência que ele teve? Então vamos trabalhar para que isso não se repita? Sim. Ou vamos continuar dessa forma? Aí chega na escola pública, né? Esse moleque chega na escola pública, chegou o pior. Sim. Chegou lá, esse é um lixo. Esse não vai prestar para nada. Aconteceu comigo, mas felizmente, por mais que eu não tivesse referência, algumas pessoas no meu caminho possam ter falado que o meu inconsciente acabou absorvendo mais essas palavras. Você consegue, você vai, né? Então, e é o que falta hoje. Porque uma coisa que eu tinha sempre, e eu cobro muito das minhas filhas, é o respeito aos mais velhos.
Respeita os mais velhos. Porque a gente vê uma molecadinha de 17, 18 anos aí falando de... eu vou falar sobre sabedoria e maturidade. 17 anos, não viveram nada da vida ainda. Não tem um boleto no nome, Não velho. tem, Como é que não vai falar tem. de maturidade? Verdade. Né? É muito sobre isso. Tava falando, o professor tava falando, pô, tinha um moleque de 18 anos, corrige o teu TCC. Peraí, como assim? Tu corrige o TCC de alguém? Peraí, então, os leitores de prefácio acabam sendo muito isso. Né? Eu pego um recorte de um Rios, eu falo que a série presta ou não. Verdade. Então eu já coloco, eu pego um recorte de uma aula, eu pego um pedaço do podcast, esse podcast é ruim. E é claro que a gente tem um contexto de trazer o prender, a estratégia de marketing, né? Os livros nas primeiras páginas, as séries nos primeiros capítulos, e a mesma coisa que a gente faz na aula. Sim. As primeiras aulas têm que ser impactantes para filho. Volta. Professor, você acredita que o ensino médio, né? A gente conversa bastante sobre isso, que o nosso ensino médio ele precisa ser mudado. A educação em si no Brasil ela precisa ser melhorada, porque nós temos hoje vários alunos, nós somos a era digital. Nós estamos formando novos jovens e as crianças de agora vão entrar numa era digital mais ainda. Por que, na sua visão, a gente não consegue tirar essa forma de ensinar de 30, 40 anos atrás? Por que está tão difícil de mudar isso? Bom, a primeira coisa, na minha opinião, é que existem vários entraves. Por exemplo, eu sou professor da escola pública e eu vejo que tem muitas plataformas sendo colocadas. Sim. Poxa, legal. O contexto digital é muito importante. Você acelera o processo, você gamifica. Poxa, muito legal. Mas eu preciso trabalhar primeiro a inclusão digital. Sim. Eu preciso entender. Mas os alunos ficam com celulares direto. Eles vivem direto no celular, mas não sabem usar o Instagram. É verdade. Fala sobre um algoritmo. Fala qual que é o horário legal. Pô, você pega os stories da pessoa, eles não conseguem nem colocar um arroba de uma forma arranjada, bonitinha. Coloca aquele arroba branco, grandão, de alguém cobrindo metade do vídeo. Verdade. Então, não tem esse conhecimento, essa competência ainda. E na hora que eu vou colocar, eu turbino aquela cabeça cheia de informação. Então, informação não quer dizer conhecimento, cara. Porque eu preciso processar essa informação e trabalhar como conhecimento. Então, eu tenho que processar. Então, não dá tempo. É muita coisa. Eu estava falando com eles, eu vi uma escola em São Paulo, que a mensalidade é R$14 mil. Caraca, uma escola? Uma escola, R$14 mil. Caraca, meu. Só que os alunos lá de 2 a 3 anos já começam a trabalhar as competências socioemocionais. Entendi. Gui, eu trabalho um negócio na turma que se chama Mindfulness. Aí ficou famoso na escola, porque a escola que eu atuo há mais tempo lá é o Rubens Paiva, na Praia Grande. Um abraço aos meus lindos do segundo A do Rubens Paiva e das outras salas também. Então, eu fico só com uma sala. E ele fala, o professor que faz os alunos dormirem. Né? Existe uma prática do Mindfulness que é o quê? Você drenar toda essa energia. Então, você tem muita informação chegando. Sim. Então, a galera fica muito presa em telas. Então, tem muita informação chegando, não dá tempo de processar. Não vai dar tempo de processar. Então, com essa enxurrada de plataformas, essa enxurrada de dados que precisa colocar, às vezes, num gráfico, eu acabo esquecendo do contexto humano. Sim. E aí eu faço essa atividade uns 10 a 15 minutos, na qual eu peço para eles relaxarem. Eu coloco uma música ambiente, eu peço para eles abaixarem a cabeça. E vou narrando uma história, vou colocando uma história. Na última vez que eu fiz, eu contei a história do Up Altas Aventuras, né? Então, sobre o casal que não desistiu, né? Que não desistiu, mas acabaram postergando e tudo. E o que é incrível, eles não conseguem abaixar a cabeça e dormir, cara. Caraca. Vivem no super estresse, né? Eles estão super acelerados. Sim. Então a gente está produzindo uma geração de burnout, velho. Verdade. Quando me perguntam aqui, o que você sugere pro meu filho aí estudar? Eu falo, cara, ele quer ganhar dinheiro? Psicologia ou TI, velho? Psicologia e TI. Verdade. Né? É o que vai ter mercado para. Então, cara, não conseguir abaixar a cabeça e dormir. Eles não conseguem, eles ficam agoniados. Já acabou. Não conseguem relaxar, não conseguem drenar. Tá? Então, é preciso que eu esvazie os meus pensamentos para que eu comece a trabalhar. Então, como é que eu vou trabalhar, por exemplo, que eu dou aula de técnica de administração, o contexto relacionado a desvio padrão? Como é que eu vou falar?
sobre desvio padrão. E aí, é claro, a gente adota algumas estratégias, então, que a gente chama de metodologias ativas. A galera confunde metodologia ativa com parte prática. Sim. Não é aula prática. Eu preciso ter uma metodologia ativa que o aluno vá atrás. Então, o tema é o quê? Eu preciso trabalhar com eles desvio padrão. Entender qual que é o desvio padrão entre um ponto e outro, para que aí eu trabalhe em cima dele, né? Para que eu tenha algumas ações relacionadas a isso. E aí vamos ver, por exemplo, de dinheiro. Então eu preciso trazer com eles. Então eu separei eles em grupo. Falei, você vai passar lá do primeiro ano, vocês vão passar do segundo, vocês vão passar do terceiro. Bom, o que a gente vai fazer? Vocês vão medir a altura de todo mundo da sala. Vocês vão anotar no papel. Quantos alunos? E aí eles tiraram a média, tiraram a moda, tiraram a mediana, tiraram o desvio padrão. Falei, vocês entenderam como é que calcula? Agora vamos entender. Vamos trocar isso por valores. Imagina tua empresa está faturando 10 milhões, faturou 8, depois voltou para 10, depois faturou 5. Caraca. E aí fica 8. O que aconteceu esse desvio aqui? Você tem um desvio padrão, só que esse desvio aqui, essa queda, ela baixou tua média toda. O que aconteceu quanto a isso? E aí é o analisar. E aí é o pensar. Sim. Então, eu preciso trabalhar isso. Então, não somente as plataformas. E é claro que a inclusão digital ela é super importante. Mas a gente pega, por exemplo, o que precisa hoje, agora está precisando de alguém que saiba fazer um texto em Word. Caraca, nem fala. Um Excel. Sim. A galera não sabe usar calculadora. Não sabe. Não sabe usar calculadora. Tem uma galera, todo mundo fala, o chat GPT, a galera não sabe usar o chat GPT. Coisa mais fácil que existe é usar o GPT. É como se você estivesse conversando com outra pessoa. Você consegue dialogar de uma forma, poxa, eu fiz uma análise aqui, dá uma olhada aqui, eu sugiro que você troque tal palavra, poxa, o que é isso? Enriquecimento de repertório. Sim. E o principal disso tudo, né, professor, é que as pessoas que elas entendem um pouquinho a mais, porque infelizmente a sociedade é mediana em tudo. A gente não está falando só na educação, é várias coisas. Mediana. Se tem um cara que ele domina um pouquinho a mais, eu tô estudando sobre IA e tem um rapaz que o cara tá estourando, hoje ele é um dos maiores players do Brasil, é o Alan Nicolas. O que esse cara fez? Ele trabalhava com marketing digital, ele ficou um ano sem mexer com nada e aí deu o boom da IA. Ele fez o que? Ele começou a estudar, ele entrava no site da OpenAI e ele começou a estudar os relatórios da empresa. Então ela colocava lá um relatório, ele pegava esse PDF e estudava. Ia lá no da Google, a Google lançava alguma coisa de IA, ele começava a estudar os PDFs. Então assim, ele estudou, ele apenas leu, estudou e entendeu como funcionava a ferramenta, como se fosse pegar um manual de qualquer produto, ele estudou e hoje o cara, ele tá ganhando dinheiro, muito dinheiro. O cara conseguiu formar uma escola que já tem mais ou menos umas 15 mil pessoas de 2022, de novembro de 2022 para hoje. Então assim, foi que nem você falou, as pessoas elas não conseguem se aprofundar mais nas coisas, elas ficam muito no mediano. Então a molecada hoje, infelizmente, está dessa forma, não consegue mais se aprofundar, eles não conseguem ter um tempinho para pensar e conseguir fazer o diferente. Tá difícil fazer o básico, como usar uma calculadora, usar um chat GPT, escrever um texto, nem que seja no computador ou no papel. Como que a gente consegue mudar isso? Porque foi que nem você falou, você dentro da escola, às vezes pode se levar um apelido de doido, ou de quem faz as crianças os adolescentes dormirem, porque você tem uma forma de abaixar essa adrenalina deles para eles poderem colocar informação para dentro. Como que você vê essa gamificação, essas ferramentas chegarem na mão de professores que, sem querer ofender, mas não tem a mínima capacidade de passar isso para um aluno? Como que você consegue ver essa mudança também? Porque se a gente não treinar da base, que são os professores, como que a gente vai chegar no produto final com os alunos? Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou usar o Rodrigo Torres aqui. Quando eu estava aqui no início na Circuito, quando ele ver, ele vai lembrar muito disso. Eu dava aula só para logística. Sim. E eu ficava só com a turma da logística. A turma era uma turma pequena. 15, 20 alunos, praticamente. As enfermagens sempre foi o boom aqui. Sim, 3, 4 salas, análises clínicas. Eis que eu vou participar da primeira formatura. A primeira formatura que eu fui participar foi aqui na Torre Grill. E aí a gente foi. Não foi nenhum aluno meu de logística. E aí chamaram os nomes, né? Fizeram aquela fila, pessoal da destaque lá, como sempre dando aquele show, começou a chamar o nome dos professores. E aí, beleza.
Só chamou as feras, sabe? Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Fernando, né? Valéria Vinci, Manassés Crispim, Rodrigo Torres, Alexandre Neuburg. Quem é? Né? E aí, lidar com uma situação. Poxa, a galera teve um sucesso e eu não. Sim. E aí eu preciso olhar para um fato. Eu olhar pelo fato mais fácil, aí tô com inveja deles. Por que gostam dele? Tem que gostar de mim. Tem que ir lá, tem que bater palma para mim. Se tu bater palma para mim, vou dar. Eu prefiro olhar o porquê que estão batendo palma para essa galera. Ou por que a galera ovaciona eles. Sim. E aí eu começo a olhar. E se tem uma coisa que eu faço hoje, eu gosto de olhar os professores trabalhando. Top. Eu olho, por que aquele aluno tá agarrando aquela professora lá? Né? Tem uma professora na tarde, lá no Rubens Paiva, que ela é sensacional. Ela é sensacional. Os alunos abraçam ela e tudo. E o porquê? Hoje estava um sol, a gente teve uma atividade bem da hora, que foi a festa junina. E aí fecharam um pouco a parte do pátio, até para organizar as comidas. E aí ficaram esperando lá. Ela foi, encheu uma garrafa de água gelada e começou a distribuir para os alunos que estavam com sede. Então são esses. Então quando eu percebi aqui, muitas vezes, o que a Valéria Vinci faz? O que o Rodrigo faz? Né? E aí eu coloquei para mim, eu quero ver eu ir na próxima formatura e ninguém bater palma para mim. E aí quando a gente coloca, eu até brinco, você consegue pular o muro? Você consegue pular um muro de 5 metros? Não, com 5 metros. E se eu soltar um Rottweiler? Tu vai estar lá em cima. Então o que eu fiz? Eu soltei um Rottweiler, não quero saber. Na próxima formatura, a galera vai bater palma quando chamar meu nome. Ponto. O porquê? Porque eu preciso marcar de um jeito. Sim. Então estão batendo palmas, eles estão ovacionando a pessoa que marcou. Sim. Não é uma alegria lá. Pô, quando vai um ator, quando vai um jogador de futebol, quando vai uma atriz, quando vai um cantor, que a galera bate palma, por quê? Porque aquela pessoa significa muito na vida. E é uma referência. Então, o que falta é isso, e foi o que esse rapaz fez daí. Ele buscou uma referência e ele estudou. Tá? Então, o que eu fiz? Eu fui buscar uma referência. Rodrigo, Manassés, Valéria, Bianca Madeira, né? A Dani. Eu vou olhar o que essas pessoas fazem diferente. Cada um no seu. Então, o que eu posso absorver para mim, para que eu faça diferente, para que não só as palmas é só um resultado. Sim. É só um caminho final. E é só o final. Tem a trajetória, tem um caminho. Tem um caminho todo de olhar e falar. Né? De chegar muitas vezes aqui na escola circuito aqui, ter uma aluna com um filho para ter aula, dá aqui que eu seguro no meu colo. Você vai estudar. E também vai falar, minha gravidez é de risco, eu não posso fazer estágio agora. Mas tu vai ser enfermeira, cara. Sim. Eu tô falando que tu vai ser técnico de enfermagem. Acabou, tô colocando, esquece. É chegar uma vez eu dando aula lá e um cara olhando matemática lá, isso no técnico, eletrotécnica, olhando, não entendendo nada, com uma cara tipo, deixa esse cara distrair que eu vou embora. Eu chego e falo, tá ligado que se tu sair daqui, eu vou montar a sala de aula na frente da tua casa. E eu falo alto pra caraca. Tu nem pensa, larga isso aí de desistir. O que fez isso? Caraca, esse cara pensa em mim, cara. Verdade. Chegar e mandar um abraço, falar, meus lindos do Rubens Paiva, eu amo vocês. Falar, o professor lembrou da gente. É você dar um feliz aniversário pro aluno. Então, essas coisas marcam. Então, quando você traz o contexto da tecnologia, o professor ele precisa entender da importância que ele tem. Sim. É claro que muitas coisas, principalmente na educação pública, ferem muito o professor. Uhum. Tem muita galera, não é que são professores ruins, são professores feridos. Verdade. Feridos muitas vezes. Tá? E aí eu gosto muito de poesia, tem uma poesia que fala, uma andorinha só não faz verão, mas ela pode acordar o bando todo. Porque a gente fez uma visita técnica e ninguém deu nada pra gente. Tá? No contexto de estado. Não dá. Eu sei que não dá, mas nós vamos no bagulho. Sim. Semana que vem a gente vai estar lá no Museu do Café. Então aumentamos o repertório técnico e cultural. Porque eu sei que tem muita gente que não olhou uma obra de arte de uma forma dirigida. Veja o que representa. Olha esses vitrais. Olha isso. Sim. Então quando a galera começa a olhar, cara, já era, o que esse louco fizer aqui demorou. De você chegar com um bolo lá e falar, poxa, eu nunca vou aprender o que é fração. Sabe sim, pega um bolo, corta no meio.
Ó, o bolo sem cortar é o quê? Um sobre um inteiro. Corta no meio. E agora? É um sobre... Não, eu dividi em 2. 2 sobre 2. E agora em 3? 3 sobre 3. É só isso? Por que eu faço a multiplicação primeiro do que a adição? Eu tenho um bolso R$2. Eu tenho no outro bolso 2 notas de 2. Então quanto que é? 2 mais 2 vezes 2. 2 mais 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Não. 2 mais 2 vezes 2. Então eu tenho 6. 2 vezes 2, 4 mais 2, 6. Então quando a gente coloca de fazer sentido, e aí quando a gente fala da gamificação, de usar um game, né? Eu sei que minha turma, então vou dar um spoiler aí pra galerinha, minha turma adora Uno, adora jogar Uno. A turma adora jogar Uno. E aí o que eu fiz? Eu achei uma professora sensacional que faz o quê? Que ela faz um Uno personalizado. Caraca, sério? Falei, faz um Uno personalizado aí de ADM. Já tá aqui, fresquinho, vocês vão voltar de férias, Top. Vocês vão jogar. Mas ao invés das regras do Uno, eu vou jogar as regras da administração. Ao invés de tu jogar o amarelo, tu vai jogar o significado. Né? O que é um feedback? E aí? Você tem a carta? Então compra. Então o que acontece? Eu vou fortalecendo. Então, usando algumas estratégias, falar, poxa, Alexandre, mas tu tá colocando dinheiro no teu bolso, cara, são R$25. Sim. São R$25. Que se eu diluir ali, dá menos de R$1 por aluno. Eu tenho 37 alunos. Dá menos de R$1 por aluno. Você acha que meus alunos não merecem 70 centavos cada um desse tira do meu bolso? Quando eu vejo algumas pessoas, algumas professoras, né, tem algumas professoras sensacionais que compram pirulitos e fazem alguns kits para trocar, né, trocar, ao invés de você praticar um bullying, eu vou te dar um kit de doce, dar um kit de doce para alguém, né, presentei alguém. Então, isso são referências. Então, basta a gente olhar. E não olhar com uma inveja, a mesma coisa que eu poderia olhar com inveja para Vinci, para o Rodrigo, e falar, bate palma para eles. Ou eu falo, não, preciso. Então, a gente precisa se sentir estimulado. Sim. Por mais que a galera não estimule a gente precisa se auto-estimular. Mesma coisa, se você comparar teu podcast com a galera do Podpah, pô, sacanagem. Verdade. Não é? Eu vou me comparar com o Clóvis de Barro. Você é doido? Como é que eu vou me comparar com aquele monstro ali? Mas eu uso o quê? Como referência. Total. Como referência. Pô, qual é a história do cara? Sim. Pô, qual é a história do Igão? Qual é a história dos caras? Então, entende? Então, esse é o contexto da referência. E aí depois eu começo a utilizar. Então, quando eu meto o louco mesmo, como você fala, tem que meter o louco mesmo. Mas isso não der certo. Cara, a maior chance de não dar certo. Mas se a gente fizer a mesma coisa, a gente sabe que vai ter o mesmo resultado. Não vai dar certo. Sim. Não vai dar certo. Então isso é muito importante. É o olhar que você tem humano pelo aluno, porque para você fica bem nítido, professor, desde a primeira vez que a gente conversou, desde que eu vi você em sala de aula, que você tem um olhar para cada um aluno. E isso é muito doido porque uma sala de 37 alunos, na maioria das vezes eu sei que você sabe pelo nome. E isso é muito legal porque, como você falou, você desperta um amor neles que às vezes eles não têm em casa, eles não têm na rua. Eles vão para a escola por quê? Porque é obrigado. E quando tem uma aula sua dessa forma, traz esse aluno para dentro da sala de aula. E eu queria que você me falasse, hoje, cada dia que passa, os alunos estão ficando cada vez, para muita gente, não só para os pais, mas também dentro da escola, estão ficando cada vez mais difíceis. E esse aluno, ele sai de lá de dentro e ele vai para o mercado de trabalho. E ele chega dentro do mercado de trabalho frustrado. Muitas das vezes eles caem de paraquedas lá, porque hoje é muito difícil você encontrar entre 10 jovens, se você perguntar o que eles querem ser, a maioria não sabe, você sabe muito bem disso. Como que no mercado de trabalho, quando eles chegam, esse olhar da pessoa que vai contratar esse jovem, como que ele vai conseguir despertar esse olhar, sendo que na maioria das vezes dentro da empresa é só mais um número? Como que vai preparar esse aluno dentro de sala de aula para ele entender que, nem você falou, a gestão emocional ele tem que dominar ela no ensino médio para quando chegar no mercado de trabalho, que a gente sabe que é um leão tendo que matar um leão todo dia. Como que a gente vai trabalhar isso dentro do jovem para que ele chegue dentro do mercado de trabalho maduro? Acredito que a gente precisa trabalhar, como a gente falou, as competências socioemocionais. Sim. Com ele. Tá? Se o cérebro não tem estímulo, não tem diversão, não existe aprendizado. Entendi. Se não é divertido, vai ser chato. E quando a gente fala de diversão, a galera confunde com irresponsabilidade.
no nascimento da minha filha mais nova, da Ayla, então minha esposa ela fez cesariana e ela fez laqueadura. Sim. E aí os alunos de enfermagem sabem que eu não gosto de ver sangue, eu tenho um ligeiro desconforto com sangue. Eu passo mal. Também. Então eu fiquei embaixo ali daquele paninho ali, olhando. E quando eu percebi, a médica com as enfermeiras tava trocando ideia falando de churrasco. Falando de churrasco. Falando, pô, mas você vai, o que você vai levar? Pô, minha esposa tava aberta lá, tava escutando barulho de. Né? E o que acontece? Tava divertido ali para eles. O que eles gostam de fazer ali, eles querem estar ali. Não é que é irresponsabilidade. Sim. Tá? É divertido. Você pega, pô, você vai pegar. Aí todo mundo fala, pô, um Uber. Você pega um Uber e você fala, pô, não quero nem descer, velho. Vamos fazer uma outra corrida? Vamos voltar, pô, porque tá muito da hora, tá aqui. Né? Tá muito da hora, tá aqui. Quando você vai numa loja, o cara te atende e fala, caraca, que da hora. Então é porque quer tá ali. Entendi. Então o despertar isso. Cara, porque você gosta de estar aqui, então é legal estar aqui. Mas eu preciso colocar para eles. Então, e falar, né, justamente do que ele é bom. Entendi. Tá? Corrigir, pô, você é bom. Entendi. Você é muito bom. Tá? Porque a pessoa tá ouvindo você porque é ruim, então já tá se preparado, tá preparado. Mostrar no meio do caminho ali numa aula, no ensino médio, o que ele é bom e colocar, despertar isso nele. Tem um moleque lá que, pega no pé dele pra caramba, né? Ele sabe disso, mas sabe que eu gosto dele. E ele apronta pra caraca, então tem que ficar segurando ele pra caramba. E aí os moleques falaram, eles estavam fazendo uma tipo de embalagem, eles falaram, embalagem de vidro, será que tem embalagem de vidro? E os moleques lá se matam, não, mas não tem, tá louco que vai ter vidro? E aí esse moleque chegou e falou, gente, pelo amor de Deus, ninguém nunca tomou uma garrafa de Coca-Cola de vidro? Ninguém nunca tomou uma cerveja de vidro? Um suco de vidro? Gente, tem vários. E foi de uma forma espontânea, eu olhei e falei, sensacional, gente, vocês viram isso? Eles viram? Eu falei, pô, cara, né, gente, uma salva de palmas aí, uma salva de palmas. E todo mundo, pô, é isso. Na Fundação Casa. Então os moleques falando pra caramba, e às vezes falam, e a gente pega, por exemplo, o programa de televisão Jogo Aberto. Sim. Não dá pra ver o debate. Porque todo mundo se atropela. Sim, em cima do outro. Né? E todo mundo se respeita. E os moleques lá. E o moleque lá levantou a mão aqui, ó, com a mão levantada. A mão levantada. E aí ele queria falar. Gente, peraí, ele quer falar. Aí ele falou, fez a pergunta, pô, legal, show. Falei, gente, só queria fazer um parênteses aqui. Uma salva de palmas para ele, porque ele levantou a mão. Isso é educação, gente. Isso é uma referência. E quando bateu palma para ele ficou todo... o surpreso. Caraca. Então, quando a gente fala no contexto do elogio, principalmente isso, né? Eu falo, pô, minha filha tá aqui acompanhando, minhas filhas, às vezes na correria do nosso dia a dia, a gente acaba... uma troca. Sim. Para eu estar em sala de aula, eu tô deixando de ficar com as minhas filhas. Verdade. Mas para quê? Para que a gente possa proporcionar um conforto, né? Para você estar aqui, estar longe da tua família. Sim. Então, em algum momento, é muito importante que a gente conecte também os nossos filhos com pessoas que façam isso. E façam isso, que seja uma ponte nossa. Porque a gente está sendo para o outro. Então, se eu estou dando um carinho, uma atenção para o outro, eu estou tirando a minha filha. Então, tem que ter alguém que faça essa mesma ponte. Sim. Para que seja algo comum quando eu estiver em casa. E quando elas estiverem trabalhando no trabalho, elas reconheçam o próprio valor. Sim. E aí despertem, principalmente iniciativa. Pô, como é que a gente faz isso para chegar? Iniciativa. Eu, por exemplo, eu sempre dou as últimas aulas lá na escola e vai até meio-dia 35. Meio-dia 25 a gente já sabe que para. Para quê? A galera vai pegar as vassouras lá e a pá para varrer a sala e organizar a sala. Caraca. Isso é iniciativa. E eles já se colocam. Eu já falei para eles. Quando eles não fazem, eu faço. Eles vão embora, eu varro a sala. Aí eu só mando no grupo, padrão, mas já sabe amanhã. Eu vou chegar, vou colocar um algo a mais. Para entender quanto a isso. Então, e é colocar. Nessa nossa primeira visita técnica. A sala tem 37, só foram 18. E aí, por quê? Porque, infelizmente, não deu. A Unipar está restrita às visitas. Só que teve um processo de escolha. É preciso entender por que eu não... Então, eu coloquei todo. Você foi escolhido. Você não foi escolhido porque você está faltando muito. Tem algumas atividades que você não entregou. Então, é pelas suas entregas. E é preciso preparar isso. E aí, é importante que eles tenham o quê? Algumas situações de estresse controlado. Sim. Eu preciso proporcionar
Guimas, nono ano, o ano passado, eu fui numa escola ser uma banca de TCC para a turma de nono ano. Caraca. Eu achei quando a minha amiga Elisângela, grande abraço aí para ela do Colégio Exemplo, me chamou, eu falei, pô, o TCC vai ser pro terceiro ano, né? Quando eu cheguei lá no nono ano. O que esses alunos estão tendo? Situações, eles estão se colocando em situação de estresse. Sim. Quando chegar na faculdade, vai estar tranquilo. Para ocupar o protagonismo, vai estar tranquilo. Hoje a gente tem vários alunos que têm crise de ansiedade quando tem que apresentar algo. Eu não posso falar, ó, gente, a apresentação da atividade, o aluno vai faltar. Eu tenho que chamar um a um. Tu não vai faltar amanhã. Tu não falta amanhã, por mim. Por favor, acredita em mim. Eu tenho que chamar um a um. Tem alguns alunos lá que eles estão desenvolvendo a fala de um jeito, pô, maravilhoso, mas é trabalho de formiguinha, cara. Sim. Trabalho de formiguinha. Sim. Então você está na escola pública, cara, o trabalho ele é muito difícil. Porque tem muita novidade para eles. A gente foi lá na Unipar, colocando um exemplo, e aí a gente falando, o pessoal falando sobre ESG, falando sobre sustentabilidade. Então eles têm um ponto lá sustentável. E o item lá de controle são os animais que acabam aparecendo. Então a recuperação da flora resulta também a recuperação da fauna. Poxa, legal. Então ela estava explicando lá a guia, só que a galera estava uma arara. Será que eles já foram num zoológico? Caraca, verdade. Então como é que eu vou trabalhar um repertório técnico com eles, um contexto técnico, se eles não têm repertório ainda? Então eu preciso despertar isso. E começar com uma pergunta, quem é você, cara? Eu faço uma pergunta em todos os lugares. Quem está aqui para ser alguém na vida, levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. Abaixa essa mão e nunca mais levanta, que você já é alguém na vida. Caraca. Você não é um livro em branco. Caraca. Então, a partir do momento que eu não enxergo esse aluno como um livro em branco, ele tem algumas vivências ali. Então, eu preciso pincelar alguma coisa que ele gosta. Sim. Eu preciso trazer isso para despertar isso. Né? Tem o professor Wildes lá, que trabalha, professor de filosofia sensacional, que trabalha com a gente. Ele vai com camisa de time. Bom, uma camisa de time. Uma camisa de banda. A tatuagem do Kratos. Pô, esse maluco tem uma tatuagem do Kratos, professor? A linguagem. Sim. Pô, a molecada que fala, pô, a molecada dia, infelizmente está muito emocionada. Então, galera, então quando você fala a educação, Guimas, eu fui conhecido numa escola, estava sendo conhecido como professor que dá bom dia. Caraca. Um professor que motiva. Pô, peraí. Quando o professor não motiva, ele não pode ser chamado de professor. São máquinas que estão ali porque você ser conhecido por um professor do Bom Dia. Cara, eu me assustei com isso. Eu também. Tá? Então me assusta, pô, você é o professor que motiva, tá? Mas eu tenho que motivar sempre. Sim. Eu tenho que te motivar sempre. Então é aquele negócio, tem que ter um ser humano e tem que fazer sentido. Aí o resto, tudo o resto é PDF, cara. O resto é tudo PDF. Como elaborar um plano de aula, como preencher tal coisa, como dar uma nota, como dar uma média. Cara, tá ali. Sim. Então eu entendo que tem um ser humano. Então quando eu enxergo um ser humano, eu vou entender uma melhora dele. Aos poucos, entendi as fragilidades, mas as potencialidades. Achei aquele maluco ali, né, que deu um moleque, ele apronta pra caramba, só que ele tem um pensamento rápido. Eu falei, cara, tu pensa muito rápido, cara. Então o cara da iniciativa, e aí? Bora, resolução de problemas, cara. Sim. Então se eu trabalhar isso, ele vai chegar numa empresa, ele vai estar lá, cara, eu não sou bom. E você vai falar, pô, esse moleque resolve problema. Qual que é o BO que sabe resolver? Então, bora. Solta aqui, manda pro pai. Talvez ele não seja um cara da concentração, mas é o cara que vai resolver BO, filho. BO solta na mão dele que ele resolve. Ele volta com um palitinho na boca, Silviana, acabou? Manda outro. E é isso. Caraca, então, quando você enxerga e trabalha o conteúdo... Por quê? Não posso me comparar. Eu não posso me comparar com o Guimas. Sim. Quando eu me comparo contigo, eu vou me frustrar. E aí é o grande problema colocar o aluno padrão. Qual que é o aluno padrão? Não existe aluno padrão. Não existe aluno padrão. Porque todos nós somos diferentes. Sim. Tá? Existem competências, até as competências para desenvolvimento, elas são diferentes. Eu tenho 3 filhas, as 3 são diferentes. As 3 são diferentes. Sim. Tá? Totalmente diferentes. Nossa, foi do mesmo vaso. Vai ser diferente. Sim. Então as formas são diferentes de trabalhar. Então quando eu enxergo isso, naquele universo de 37 alunos, ou aqui muitas vezes de 40 alunos, eu preciso entender muitas vezes que são algumas potencialidades. Algumas coisas. E é uma coisa que até a gente falava aqui, que eu atuei um tempo aqui como coordenador de estágio, no próprio estágio. Sim. No próprio estágio. Que é um dos maiores temores dos alunos hoje, né? Sim.
Pô, o aluno chega e vai pro estágio. Pô, teve uma aluna que quando ela foi, ela queria ir pra maternidade. Quando ela viu o nome dela na lista da maternidade, essa menina chorou. Ela chorou, ela postou vários stories chorando. Ela me marcou várias vezes. E, poxa, o quanto é importante isso. E aí eu despertar. E eu falo muito, eu gosto de fazer muitas atividades, né? Uma carta para o futuro. Eu faço muito aqui. Faz uma carta no dia da tua formatura. Escreve para você. Sim. Coloca para você. E aí quando eu coloco o sentimento, eu falo, mano, manda, filho. Manda, eu abri. Né? Eu usei uma atividade que foi como um rapport. Fala, me conectei com esse cara. Sim. Me conectei com esse cara. Pô, esse cara tá com a camisa do Corinthians. Ó. Tá louco, o Corinthians é ruim. Pronto, já era, conectou. O Kratos, tu gosta de jogar? Pô, cara, não jogo muito mais não. Mas eu gosto... os gráficos nunca joguei. O PlayStation 5. Pois, acabou. Já me conectei. Peraí, a gente já troca uma ideia. Vamos fazer. Acabou. Teve umas alunos... E a gente tava trabalhando matemática, milhão. Professor, 10 minutinhos final. A gente podia colocar uma música pra gente dançar. Eu falei, bora. Falei, mas o TikTok de vocês é a mais, é muito rápido. Então, eu sou meio bonecão de posto. Eu falei, vamos lá, onda. Pô, quanto foi? Pô, foi legal. Então, eu contava isso, os alunos foram pegando as vassouras lá, organizando, aí a outra galera filmando. Então, criou uma atmosfera para o aprendizado. E, cara, quando a gente fala de atmosfera, Gui, a escola pública, ela é azul e branca. Caraca, nem fala. A cadeia, ela é azul e branca. Sim. A Fundação Casa, ela é azul e branca. Sim. Então a gente está padronizando, fazendo meio que ciclos. Sim. Então a gente precisa tirar essa padronização. Eu estava falando outro dia lá, guarda todo mundo dentro da sala de aula. Aí tem uma inspetora que fica gritando, eita pra sala. Vai lá. Qual que é a diferença dela pro carcereiro? Vai, todo mundo, vai. Fecha a sala, aí a tranca. Verdade. É muito barulho. Cara, tem que ter vida. A escola tem que ter vida. Sim. Ela tem que ter vida. É claro, tem alguns momentos que a gente precisa fazer uma análise, né? Algo voltado, um estudo dirigido através de um livro, né? Uma leitura, né? Uma atividade de introspecção. Beleza. Mas tem que ter vida isso aqui. Sim. Nem ficar todo mundo... Nossa, o Gui é um ótimo professor, que a sala dele é quieta. Nossa, isso é a mais. Será que ele não tá com uma pistola lá? Quem se mexer, eu vou dar um tiro. Tá fecha a porta, apaga tudo e deixa lá os alunos lá, uns dormindo, outros fingindo que estão aprendendo, outros querendo aprender e não conseguem internalizar nada. Professor, o que a sua formação em coach te ajudou nesse olhar que você tem hoje? Cara, o coach, ele me ajudou. Primeiro que eu tinha um ranço de coach. Eu tinha um ranço de coach porque eu vi o coach do jeito errado. Como os caras vendem aí hoje, né? Como infelizmente. Microfone da Xuxa, roupa coladinha. Vamos gritar. Bora, Guimar, chegamos aqui. Bora despertar o leão que tem dentro de você. Não é assim que funciona. Não é dessa forma. Mas, e aí, quando eu comecei a entender justamente esse processo, me ajudou bastante no contexto da aula. Sim. É entender o quê? Porque o processo de coach são perguntas. A gente vai trabalhando através de perguntas. Isso te faz feliz. Então, vai fazendo perguntas. E a partir do momento que vai tendo algumas perguntas e você vai respondendo, você está trabalhando você mesmo. Então, eu não fiz nada, eu só te estimulei. Sim. A mesma coisa no contexto da aula. Então, uma forma de eu colocar para o aluno e eles fazerem algo que eles vão ver e eu estou fora do processo. Sim. Eu não faço parte do processo. Eu estou aqui. Eu dei uma aula lá no Grau Técnico em Santos, técnica e eletrotécnica. Sim. E aí a gente fez um Word Café para trabalhar sobre transformadores elétricos. E aí dividimos lá os temas e eles rodaram. E eu fiquei sentado, só falando, roda. Ó. E aí tava no pátio, tinha um som do pátio, né? A rádio do pátio tocando, né? A galera lá, o intervalo rolando e eles lá estudando. Falei, roda. E aí depois eu falei, vocês perceberam? Eu não fiz nada aqui hoje, eu ganhei mó fácil o dinheiro. Ó, mamão hoje, ó. Eu tava na frente da minha coordenadora, não fez nada. Você entendeu? Eu só estimulei. Sim. Então, o coach, ele traz muito isso. E principalmente algumas ferramentas. Porque o coach são ferramentas na qual você entra em ação. Não é aquela questão de falar, como vou fazer? Eu sou o detentor do conhecimento, eu vou te dar uma aula, eu vou falar, não, vamos trocar uma ideia. Sim.
Muitas vezes eu vou falando, e aí usando uma técnica muito importante que é o storytelling, né? Então, falando de uma historinha, colocando essa historinha como é importante, eu entro nessa história, quando tu vai ver, tu tá nela. E agora, o que você faz? Você tá na história. Tá? Então, essas ferramentas, elas são importantes para isso. E principalmente quando você olha, tem uma coisa que eu até sempre falo, tá difícil chegar onde você quer? Olha para trás e vê de onde você veio. Olha de onde você veio. Então aí você começa a enxergar os pequenos passos. Os pequenos passos. Né? Raquelzinha ontem ela fez uma redação, ela achava que estava ruim. Ela fez, estava sensacional a redação dela. Comparado às outras, então, justamente, olha para onde você veio. Né? E o coach, ele faz muito isso porque a galera tá sendo difícil lidar com o elogio, cara. Tá, verdade, muito difícil. O elogio tá lidando melhor com a crítica. Sim. Então o elogio fala, cara, você é lindo. Por exemplo, teu filho é lindo. Olha lá, ele já fica sem graça. Eu fico sem graça. Porque se eu falar assim, tu é mó feio. Pode ir pra, sou feio, né? É normal. verdade. Porque eu me acostumo. E isso a gente começa a desenvolver a síndrome do vira-lata. A síndrome do vira-lata. O brasileiro se vive muito assim, né? A Raquelzinha de novo aqui, tava falando pra ela aqui, filha, maior orgulho de você, tudo. De mim? Sim, maior orgulho. Sim. Fala, cara, que legal que você fez lá. Pô, show de bola. A gente pega os professores, acompanha o professor. Sua aula é sensacional. Foi. Pô, foi sensacional, cara. Top. Verdade. Então a galera não tá acostumada com elogio. E aí já se prepara muitas vezes pra crítica. A gente se prepara muito pra crítica. Muitas vezes eu me vejo nisso. Vai criticar. Não, foi sensacional. Sim. Até hoje, muitas vezes, eu fico a pensar, caraca. Né? Ontem eu falei, eu conectei com a mina pegou com o namorado dela, arrumou a camisa, o cara é jogador do Santos, a gente rifou, conseguimos o dinheiro, chamamos uma van, fiz o contato, a galera foi lá no Unipar, eu falei, caraca, velho, que louco, até que eu sou mais ou menos. Né? Eu teve a formatura do campo segunda-feira, aí o Rodrigo, gerente, um abraço pro Rodrigo, me chamou lá pra falar, os alunos, posso falar, né? Legal. Eu falei, pô, mano, caraca, vamos curtir um pouco isso. A gente precisa curtir. É claro que eu preciso entender, muitas vezes, que esse elogio eu não posso, mas eu posso curtir, cara, porque eu conquistei verdade. Isso. Né? Eu conquistei. É o processo, que nem você falou, faz parte do processo o elogio também. Beleza, acabou? Agora beleza, acabou essa turma, vamos trabalhar em outra? Beleza. A régua tá lá em cima, não posso baixar. Isso. Eu costumo falar primeira aula que você dá é top. Tem que dar top. Porque eu não eu não posso perder a aula desse cara. Então você já coloca isso pra mim, então o subconsciente vai estar lá. Minha irmã, né? É que nem o termo que eu gosto de utilizar. Seja foda, F-O-D-A, não é palavrão. Feliz, otimista, determinado e abundante. E eu falo, gente, eu sou foda no que eu faço. Aí o pessoal já olha, eu falei, não fica olhando com essa cara, tipo, tá saindo, não tô me achando não, eu sou. A grande olha, pô, esse maluco, né? Eu falei, sabe qual que é o grande problema? Pô, eu trabalho pra caraca, eu estudo pra caraca, eu tenho um resultado pra caraca. Por que eu não posso me considerar? Sim. A partir do momento que eu tô falando isso e eu tô externando pra galera, e a cara, eu sou foda. Não, eu preciso colocar em muitos momentos que eu tô mandando pro meu cérebro. Né? É que nem a filosofia fala. Quanto mais você for consagrado de longe, quanto mais longe for a sua consagração, maior será o seu mérito. Então, quanto mais de longe as pessoas te elogiarem, melhor. Quanto mais próximo, não é. Sim. Mas é importante que você saiba disso e aceite. Aceite que você é bom. Sim. Aceitar que você é bom. Tenho vários alunos talentosos, várias alunas talentosas, no próprio campo mesmo, a menina canta muito. E ela canta na igreja e fala, quando que você vai se inscrever pro The Voice? Ela, não, The Voice, eu adoro cantar, mas The Voice é difícil. Por que é difícil? Tem uma ex-aluna do Senac, há maior tempão, Letícia, que eu falei pra ela, professor, por que você não escreve um livro? Eu falei, bora, me dá a inscrição no The Voice Brasil, no outro dia eu escrevo um livro. Vou esperando até hoje, tá, Letícia? Vamos lá, talentosa. Sim. Então a galera esconde talento. Verdade. Tá? É importante que mostre esse talento. Coloque para fora. Então quando eu coloco o meu talento para fora,
Até o Felipe Tito fala, pô, é importante a gente trabalhar na zona de burrice, aquilo que eu sou ruim, mas também explore ao máximo o teu talento. Qual que é o teu talento? Pô, eu sou ótimo em história, em artes, só que eu sou péssimo em matemática. Beleza, vamos subir um pouquinho essa média e entender que matemática é importante e vamos pegar a arte e estudar tudo. Então, cara, eu vou estudar tudo de IA. Sim, eu estudo várias coisas sobre educação. Não posso ver um filme sobre educação que eu vou ver, um podcast sobre educação. Alguém coloca um Reels lá, que filme que é esse aqui? Eu vou lá atrás, porque eu preciso entender o máximo. Quando eu vejo o professor, os alunos lá na sala, peraí, deixa eu dar uma olhada. Professor, posso acompanhar uma aula tua aí? Da hora, posso ver, vou conversar, preciso conversar com essas pessoas, preciso entender, preciso aprender mais. Né? Meu coordenador do Rubens Pai vai lá, ele desenha vários animes. Falei, cara, tu desenha? Ele falou, eu desenho que a galera... Falei, cara, é sensacional isso. Você busca referências externas. Sim. Né? E aí colocar. Isso é muito importante. E aí quando você traz isso, quando eu entendo isso e eu coloco na minha sala de aula, acabou. Caraca, eu trago top. uma referência, como você é uma referência. Top. Pô, o cara que teve um sonho de montar um podcast, cara, tá montando vários ao mesmo tempo. Tá montando vários projetos e começa... Por que você fez isso? Você abriu sua mente. Foi. Você saiu. Foi. Você começou, cara. Sim. O feito, muitas vezes, é melhor que o perfeito. Com certeza. Essa é a minha frase. O mindset mudou, prof, quando eu comecei a andar com pessoas, porque eu tenho uma frase que eu falo que é legal você ter referências, mas o melhor é você andar com as suas. E eu ando com as minhas. Você, próprio diretor Ricardo, né, o Denner, que foi meu professor de inglês, né? Eu já tenho algumas referências também na religião. Então, eu ando com as minhas referências diariamente. Eu tenho contato com elas. Você pegar o seu WhatsApp e você poder mandar mensagem para um Alexandre Neubor, é top demais. Você conversar todo dia com o Ricardo Fagnoli, é top demais. Eu mandar mensagem pro meu pai, que também é minha referência, a minha mãe é minha referência. Então, isso para mim despertou um lado que eu não tinha antes. Porque, que nem você falou, essa síndrome de vira-lata, ela é constante. Porque nós vivemos andando com pessoas que colocam a gente para baixo. Quando a gente, por livre e espontânea vontade, a gente muda isso, é o que eu falo para ele direto. Eu falo, filho, você tem que andar com os melhores porque você tem que ser o melhor. Né? Eu não fico cobrando, porque eu sei que ele vai ser o melhor, porque ele constantemente, ele me mostra, né? Me mostra todos os dias que ele pode ser o melhor. Então eu falo pra ele, quando eu te elogio, é porque você foi bem. Quando eu não te elogio e eu faço um apontamento do que você pode melhorar, não é pra te colocar pra baixo, é porque eu sei que você pode entregar mais, porque eu falo, o reconhecimento, ele só é constante quando você entrega mais, e como você falou, a régua tem que estar grande. Então, o que mudou em mim? É esse dia a dia. Então, o podcast, quando ele surgiu na minha cabeça, eu sabia que eu tinha que constantemente ir galgando espaço até chegar no produto final. E fui fazendo o quê? Fui constantemente conversando pegando ideias, usando muita referência. Eu falei esses dias pro Ricardo, eu falei, chefe, eu quero ser o maior podcast da Baixada Santista, e nós seremos. Aí ele olhou assim pra mim, eu acredito, eu falei, então, nós vamos ser por quê? Não é porque o Guilherme é o melhor, não é por soberba, é porque eu acredito que com esforço, com trabalho, nós conseguimos chegar. E é isso que eu tenho constantemente feito, um monte de projetos, por quê? Porque eu acordo de manhã e falo, caramba, eu consigo. E eu tava conversando com a minha esposa, eu falei assim, hoje pra mim não existe nada difícil, eu só não sei ainda. Não existe nada difícil. Então eu vou... Como que eu vou conseguir entender sobre isso e buscar e aprender sobre isso? Aí eu vou lá, vou no YouTube, vou precisar comprar um curso, vou precisar tirar 10 horas do meu dia, 2 horas do meu dia para entender, eu vou lá e busco esses mecanismos. Porque isso é educação, correto? Não, e perfeito, cara. E sabe o que é o mais importante quando a gente anda com referências? A gente vira referência. Primeiro para essa galerinha aí. Sim. Né? Quando eu vou na escola. E aí eu faço questão de ver a Raquel na escola, como eu vou fazer com a Nuian, como eu vou fazer com a Ayla. Sim. Que é justamente falar, tô aqui. Isso aí. Tá? Você vai seguir o seu caminho, mas se olhar pro lado e falar, tô aqui, tá? Uhum. Chama. Sim. Tá? E é justamente essa pegada, a busca pelo conhecimento, falar, poxa, e olhar e falar, não foi legal. Né? Quando eu faço, por exemplo, uma avaliação dos alunos, eu não coloco lá, eu acho que o aluno é tal. Que nota tu acha que tu... Qual que é a tua nota aí? 10. Tu acredita que tu fez um 10 mesmo? Tu fez tudo, fez o máximo? Não, a pessoa poderia ter feito, então é menor. Né? A pessoa acredita que um 7. 7, tá bom? Top. Beleza, mas nós vamos pro 10 mesmo. Acabou.
Então, o aluno está falando, ele está reconhecendo esse é o processo de coach. Caraca. E é claro, tem algumas entregas que vai trazer o paralelo. Sim. Você fala, não, eu mereço 10, tá aqui, ó. Tá aqui. Mostrei. Então, eu tô aqui, eu tô fazendo com que a minha avaliação dele lá do 7, ele coloque, eu quero que você enxergue. Sim. Não falar, eu tirei. Pô, você enxerga? Pô, acho que é meio isso. Então, eu me faço uma autoavaliação. Eu faço um TBT do meu dia. Pô, eu preciso melhorar isso. Eu preciso trabalhar isso. Como é que eu faço a melhora? Como é que eu faço essa busca? O que eu preciso fazer? Né? É ficar sentado no pátio e ficar olhando para os alunos? Às vezes eu pego um copo de café e fico olhando o movimento dos alunos. O que eu posso fazer? Né? É olhar para a sala de aula. É olhar para minhas filhas aqui. O que é importante fazer? Como que eu posso me desenvolver? E como isso pode impactar pessoas? Sim. Né? O quanto isso... Então, isso é um processo contínuo. E aí a gente fala que é a melhoria contínua. E não é ser melhor. O Gui vai ser o melhor que o Igão. Não, porque aqui está o número 3 aqui. Mas quando estiver no 125, ele vai chegar, vai estar melhor, vai estar bala. Verdade. Vai estar bala. Vai estar bala. Porque eu sei que a minha primeira aula na Fundação Casa foi uma porcaria. A minha primeira aula aqui na circuito foi uma porcaria, comparada a hoje. Mas naquele momento foi o melhor que eu podia dar. Isso aí. E aí a gente vai criando maturidade e a gente cria habilidade, repetição da prática. Vou criando habilidade. Né? As crianças não sabem fazer um desenho. Faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. E é claro, o incentivo, o ambiente ajuda. Vai, pô, aí. Melhorou? E aí? Melhorou? Pô, melhorou. Pô, aí, cabuloso. Ui, como que tu não sabe fazer? Né? Você fez. E aí é o desenvolvimento. Peraí, como é que eu faço para fazer melhor? Pô, eu tenho que buscar. Vou buscar aonde? E com quem? Sim. Vou com quem? Né? Quem não construiu nada vai te ensinar a construir? Ou aquela pessoa que construiu, você fala, pô, eu tenho um cara que eu acho sensacional, que é o Geraldo Rufino. Pô, ele é Meu, top, o cara, eu sigo ele. Aquele cara, ele tem uma sensibilidade de tocar com o simples. Sim. Com o simples. Ele é simples sem ser simplista. Né? Com o simples, cara, coloca isso. Sim. Né? Eu olhar e falar, você tem noção que tá realizando teu sonho, tá de frente pro teu filho? Caraca. Olha assim, pô, tô participando de um podcast que é top e minha filha tá acompanhando. Sim. Porque para alguns pode passar, é só mais um podcast. Não é mais um. Não é mais um, não. Não é mais um, é o podcast. Sim. E tá com ela. De entender e falar, de entender que tá no protagonismo. Sim. Pô, o meu pai é protagonista, peraí, eu não vou ser. Não, coadjuvante não. Uma coisa que eu falo, né? Todo mundo por onde eu passo sabe meu nome e vai trabalhar para saber meu nome. Não é me chamar o professor pelo meu cargo ou pelo meu número, pelo meu nome. Sim. Então faça com que todo mundo te conheça. E não por ser o perrequeiro ou a perrequeira que só arruma confusão. Né? Resolva problemas, não seja o problema. Né? E naquele momento lá, quando eu chego e coloco, eu não tenho referência como educação, beleza, já que eu não tenho, eu vou ser uma. Eu vou ser uma, para vários. Para vários. Chegar e falar, não, esse cara foi meu professor, esse cara é minha referência. E eu fico muito lisonjeado quando eu pego no Facebook várias vezes, coloco as pessoas que te marcaram, e eu vejo uma marcação, falo, poxa, legal, vamos trabalhar para mais, Estou no caminho certo. Tá, vou trabalhar. E aí, quando a gente fala do simples, pô, eu dei aula para alguns alunos, e aí no começo do ano eu entrei na educação pública, no começo do ano foi em fevereiro e meu aniversário é 16 de março. Os alunos do Rubens Paiva, do Laudelino, quase nunca fazem festa para ninguém, não, professor. E fizeram para mim surpresa. Caraca. Os alunos do campus, eu tinha dado 3 aulas para eles. Os alunos montaram uma festa, um bolo, encheram bexiga na minha aula sem eu perceber. De um jeito lá me distraindo. Eu falo, cara, isso aí marca muito. Demais. E é importante a gente começar a prestar atenção nesses detalhes. Não é, ganhar o prêmio do ano, aparecer no Luciano Huck. Não, se aparecer é legal, mas eu tenho que olhar para esse simplista. Sim. E de olhar a Raquelzinha e falar, pai, seja o melhor professor do mundo. Caraca. Eu tenho a cartinha dela até hoje. Pai, você é o melhor professor do mundo. Eu vou ser o melhor professor do mundo, não melhor que os outros professores, mas para ela. Sim. Você vai ser o melhor podcast, porque é comparado ao número 1, ao número... O 3 tem que ser melhor que o 2, tem que ser melhor que o 1, o 4 vai ser melhor ainda. Sim. E não é por causa dos componentes da mesa, é por você. Sim. É por você. Sim. A minha aula é justamente.
Eu tenho que entender que os alunos então, têm que dar o meu melhor. Sim. Colocar a régua lá em cima e já falei para eles, estamos saindo de férias, vamos voltar depois em agosto, a milhão, vou estar bem melhor. Com certeza. Voltar a milhão. É o que te motiva a acordar todo dia de manhã, é isso, né? É você ser o melhor no que você faz. Porque quando eu descobri isso, professor, também... Por isso, eu falo todos os dias, eu estou no melhor momento hoje porque eu estou trabalhando dentro de uma escola. Eu acordo de manhã, eu respiro educação, eu vou dormir respirando educação, não só porque eu trabalho na Circuito Escola Técnica, mas porque eu vivo isso. Os meus projetos são voltados para a educação. E quando eu vejo meu filho chegar e falar assim, pai, eu vou contigo. Ele chegar aqui e ele falar, pô, tô orgulhoso, tô feliz, tô emocionado por estar aqui. Pra mim, é uma mola propulsora pra mim continuar. Porque, que nem você falou assim, eu não fico com a pretensão de ser o melhor por comparação. Eu tenho que ser o meu melhor. E se eu entregar o meu melhor, ninguém pode segurar a gente. Né? Melhor versão. Quando a gente Melhor fala versão. de ser a melhor versão, Sim. é a melhor versão de ser humano, melhor versão de pai, melhor versão de marido, melhor versão de professor, melhor versão de colega de trabalho. Sim. E isso faz com que o teu dia seja leve. Verdade. E eu preciso estar aqui, eu preciso querer estar. Sim. Então, quando a escolha está na nossa mão, eu quero estar onde? Eu quero estar aqui. Sim. Eu quero fazer isso. Então, tudo fica mais leve, não é obrigatório. Sim, Né? sim, Não fica sim. aquele negócio de... Quando a gente fala do contexto profissional, Sim. o desenvolver. Então, a gente tem soft skills. Pô, quando a gente fala de soft skills, a gente está falando de competências comportamentais. Poxa, legal, é muito importante. Só que eu não posso esquecer da hard skills também. Eu não posso esquecer de competências técnicas. E aí teve uma fala de uma pessoa famosa, até um religioso, falou, não leve seu filho para a faculdade, não coloque sua filha na faculdade. E quando a gente fala justamente isso, peraí, é perante ao quê? Cara, se você não quiser fazer faculdade, cara, tranquilo, é uma escolha sua. Aí chega a falar, você não vai para a faculdade, pô, peraí. E quantos médicos aí? Caraca. E quantos engenheiros? Sim. E quantos doutores da lei? E quantos professores? Ah, mas não precisa fazer faculdade para estudar. Não precisa fazer a escola. Gente, a escola não é só um contexto de conteúdo. Sim. A escola formal. Ela está falando sobre o processo de socialização, é o processo de viver em sociedade, é o processo de divisão, é o processo de entender as diferenças. E aí, quando a gente fala de desenvolvimento profissional, a gente está falando que eu tenho uma competência técnica. Então, eu vou dar uma injeção, eu sei que tipo de injeção e aonde eu vou dar. Não porque eu acho. Não tem Sim. como. Ah, eu acho que se eu colocar 2 litros de Berotec para a pessoa, não vai pegar nada. Não, não pode, são gotas. Então, quando eu percebo isso, quando isso fica claro para mim, né, e eu começo a me desenvolver profissionalmente, eu entendo isso. Então, algumas pessoas podem pensar e falar, então a aula do Alexandre é muito mais motivadora. Sim, motivadora é desenvolvimento profissional. Sim. Total, 100%. Tá? E aí preciso que entenda e fala que profissional que você é. Sim. O que você sabe fazer? Quando fala, os alunos estão dormindo na tua aula, eu falo, então vem cá, dá uma olhadinha no plano de aula. Qual que são os objetivos? Quais são as competências desenvolvidas? O que eu quero com isso? Então eu preciso entender, porque a galera fala, eu só inventar. Eu preciso entender o que eu quero. Porque eu pegar o teu projeto e copiar o teu projeto, tu não tem a intencionalidade que a gente chama. Sim. Qual que é a intencionalidade de colocar meus alunos para dormirem 10 minutos? Qual que é a intencionalidade de colocar meus alunos para abrir uma roda? Qual que é a intencionalidade dos meus alunos para que a gente sente em círculo? Qual que é a intencionalidade dos meus alunos que a gente jogue um jogo uno? Que a gente pare para observar, que a gente pare no silêncio. Quero que todo mundo em silêncio olhe um para o outro, em silêncio. Ninguém fala nada. Caramba. Então, é essa a intencionalidade. Qual que é a intencionalidade que eu falo? Gente, vocês vão escrever no papel o melhor elogio que você pode dar. Eu vou dar para quê? Para você. Guarde com você o seu elogio. Mas eu posso dar para o outro? Sim, em outro momento a gente vai fazer para o outro. Né? O de colocar isso. O de colocar, por exemplo, na Fundação Casa, que o moleque olhou, ele estava dando um curso lá de recreação, técnica de recreação e contação de histórias, e na recreação tem a recreação em hospitais, para diminuir o sofrimento. E aí o moleque olha e fala, eu queria fazer isso. Eu falei, bora, vamos fazer? Mas como? Eu falei, vocês não podem sair, nós vamos fazer mensagens, eu vou disparar isso aí. E aí minha irmã, ela está passando por um processo difícil de câncer, ela está no hospital, e aí eu levei esse coração para ela. Caraca. E eu mostrei a foto. Quando eu voltei, eu falei, molecada, tá vendo essa foto aqui?
é uma pessoa no hospital. Passei pro lado, era eu com ela. Falei, então, minha irmã. Vocês impactaram a minha irmã. Caraca, meu. E aí, quando impactou, eu falei, qual é a intencionalidade? Fala, você pode construir, cara. Então, Mesmo pode, aqui dentro você pode construir. Você pode construir. Não é à toa que o Mano Brown falou que até no lixão nasce flor. Verdade. Tá? Até no lixão nasce flor. Então é acreditar, não existe o ambiente. Que é a escola. É claro, quando nós temos várias ferramentas, é muito mais fácil. Sim. Quando a gente tem muito dinheiro, fica muito mais fácil. Não, mas não significa que não vai ter sucesso. Sim. Então, a gente não tinha o neguinho da quebrada lá arrasando, que é o Vinícius Júnior. Sendo que o moleque lá é embaçado, tá? Eu digo neguinho assim porque a galera não gosta dele. E o neguinho fala, pô, eu sou embaçado mesmo, eu sou preto, eu represento, mesmo todo um país que não querendo ele lá. O moleque nunca jogou no society, nunca foi. E quantos outros estão surgindo? É o acreditar. O senhor me contou uma história uma vez da moça de uma aluna, que o senhor falou pra ela fazer o quê? Ir até a porta do hospital e andar na frente do... Isso até arrepia, velho. Isso aí pra mim me impactou demais, porque, cara, você acreditar e você falar assim, vai até lá, imagina você lá dentro, imagina você olhando, imagina você vestindo, você passando por aquela porta e aconteceu. Cara, o acreditar muda a vida de todo mundo. Quando você encontra pessoas que acreditam em você, não tem como você não ter sucesso. O insucesso não existe para pessoas que acreditam em si através da visão de outra pessoa. É como o Joel J, ele fala, né? Quando você toma uma decisão e coloca ponto, eu vou conseguir, trabalha em cima, é irreversível. Não tem como, é resultado. Verdade. Né? O universo, quando você fala, pô, eu não vou perder tempo, você começa a se conectar com pessoas que são produtivas. Sim. Você começa a se conectar com pessoas que são diferenciadas. Você começa a olhar as pessoas que querem estar com você. Eu tenho meu cunhado Júlio, ele é gerente agora de um porto de areia. Ele falou, cara, eu me conecto com alguns gerentes, eu almoço com alguns gerentes de grandes empresas. Eu era um caminhoneiro. Chuco, como todo mundo falava. Hoje eu sento com os caras que eu nunca imaginei. Então isso é muito importante. Quando a galera te olha e fala, meu, você é embaçado. Se chegar pra alguém e falar, pô, tem uma referência, fala, pô, velho, olha o cara que tá falando isso pra mim. Pô, o gerente do campus, Rodrigo, parceiraço, o cara. Pô, não, esse é o cara. Fala, pô, como assim, velho? E a gente, a síndrome do vira-lata, muitas vezes. Mas é importante que a gente olhe e fale, pô, mas eu tô trabalhando pra isso. Eu tô trabalhando pra isso. Né? Confia. Nossa, eu vou acompanhar a aula do professor Alexandre, pô, que da hora. Pô, a professora top. Sim. Mas por quê? Tá querendo acompanhar e fala, poxa, eu tô trabalhando para isso. Então eu coloco na cabeça, eu não vou ser o melhor, né? Eu vou ser o melhor professor do mundo, como a Raquelzinha falou. Sim. Mas o melhor professor do mundo que eu posso ser naquele momento. Dar o meu melhor. Não tá o mais ou menos. Sim. Tem um cara que chegou e falou, acho que é o Renato Albani, né, o comediante. Ele falou que estava num show, ele falou, sempre show no mesmo lugar. Fazer um show de piada, pegou as piadinhas mais ou menos e foi. Cozinhar o galo aqui mais ou menos e tudo. Né? Aí ele falou que no final do show tinha a moça, ele, puta merda, fiz merda, quer ver? Vou esperar. Então, eu tô aqui porque, eu não queria sair de casa, eu perdi minha melhor amiga, tava 2 semanas sem sair de casa. Falei, vou vir nesse show. Cara, você mudou a minha vida. Cara, que nunca ri tanto, eu precisava tanto rir. E ele falou, cara, minha cabeça fez assim, que eu vontade de falar, volta que eu vou fazer direito dessa vez. Volta que eu vou fazer direito. Caraca. E é justamente isso. Sim. Se a gente for fazer um mais ou menos, quantos alunos, por exemplo, estão dizendo, eu vou ter aula com o professor Alexandre. Peraí. Né? Então vai ser o meu melhor. Sim. Vai ser o meu melhor. Eu tive a honra de dar aula para minha filha esses tempos. Não, vai ser o melhor, não vai ser mais ou menos. Porque ela quer muito ter aula comigo. Sim. Vários alunos, pô, posso ver tua aula? Não, vai ser o melhor. Então, isso é muito importante. Porque quando você dá o seu melhor, acabou. Se eu estou com o pensamento de procurar sempre o melhor, eu quero chegar num resultado, eu quero alcançar. Não tem como. Eu estou na escola que eu quero estar. Sim. Eu estou trabalhando aonde eu quero trabalhar. Eu estou tendo um resultado que eu quero ter. Sim. Então, quando eu coloco nisso, não tem como. Porque eu estou trabalhando para isso. Então, como é que pode? Pô, o cara está dando aula hoje, né, em 4 lugares diferentes, está fazendo faculdade. Como é que dá tempo? Dá sim. Que é aproveitar o máximo. Verdade. Aproveitar o máximo. Eu poderia estar em casa hoje, mas não, fiquei na escola, porque eu quero participar com a minha filha lá e vamos dançar quadrilha com ela. Vamos lá brincar com ela, eu quero estar mais perto dela. Sim. É essa a oportunidade. Cansado? Pô, cansado. Vamos lá no podcast comigo? Ela sempre pergunta, vamos embora.
Então, é justamente aproveitar todos os momentos. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque eu estou alcançando um objetivo, o resultado que eu sempre estou trilhando para estar. Caraca, prof, sensacional. 1h30 aí de conversa, gente. Muito legal. A gente poderia ficar aqui, ó, 3, mas ia faltar HD, ia faltar memória no celular. Professor, cara, obrigado. Obrigado mesmo de coração. A recíproca é verdadeira. Cara, eu te amo de verdade. Você é um cara que marcou a minha vida. Marca ainda e vai continuar marcando porque a gente pensa em projetos juntos e eu creio que a gente vai tirar isso do papel em breve. Eu acompanho você constantemente porque quando eu abro o meu Instagram, que eu vou lá no Stories, que tem a sua fotinha lá, eu sei que tá vindo pedrada, eu sei que tá vindo impulsionamento. Esse podcast você também faz parte, porque você acreditou em mim quando a gente conversou lá atrás. E eu quero muito continuar fazendo parte da sua vida, assim como eu sei que você quer continuar fazendo parte da minha. Muito obrigado mesmo de coração, meu parceiro. Cara, eu que agradeço a Obrigado recíproca mesmo, verdadeira. cara. Você é daqueles caras referências. E obrigado, gente. Espero que tenha feito sentido para alguns aí. Tá? E continuamos aí. Com certeza esse número vai estar com 3, 4 dígitos aí a milhão. Beleza? É isso aí. Obrigado. Gente, muito obrigado. Esse é o Conexão Circuito. Esse é o formato que eu quero trazer pessoas da nossa cidade, caras que nem o nosso querido professor Alexandre Neubor, que tem uma visão de mundo diferente. Essa é a visão da educação, mas nós vamos trazer mais pessoas com visões totalmente diferentes dentro do empreendedorismo, né, dentro do social, dentro de várias áreas que a gente sabe que é necessário para você evoluir a sua mente, porque a nossa ideia é o quê? É uma evolução mental constante. Fiquem com Deus, forte abraço e tchau! Valeu, galera. É nóis, mano. Boa! Porra, que da hora, mano. Pô, é show de bola pra você aqui. Caraca, esse teu projetão da hora. Esse não, mano. Dá pra começar. Da hora, show de bola. Show de bola, é isso aí. Cara, projeto pra cima. Lindão, é isso aí, cara. Pô, tá?